Brasília, como alguns estados do nosso país viveram ontem mobilização de indígenas e de agricultores em função da questão bastante crítica relacionada às demarcações de reservas indígenas. Aqui em Brasília, não sequer os indígenas são contra uma PEC que está tramitando na Câmara dos Deputados, e da mesma forma no Rio Grande do Sul, onde aconteceram movimentações de parte a parte, também envolve, sobretudo no caso do Rio Grande do Sul, pequenas propriedades rurais, são agricultores tipicamente familiares. Essa é uma questão que pode dar uma conflagração no país muito grave, e o governo precisa, mas antes do governo, o Supremo Tribunal Federal dar a palavra, porque ficou inconclusa, senador Valdemir Moca, a questão da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Dela dependeria se criar uma chamada súmula vinculante para a definição das regras das demarcações. Essa necessidade da manifestação do Supremo pode trazer, digamos, um ponto final nessa questão, já que nós aqui todos há um bom senso de que, sim, reconhecemos o direito dos indígenas, mas também temos que ver a forma como essas demarcações estão sendo feitas, a questão dos laudos antropológicos, e que estão sendo bastante polemizados na sua essência, na sua origem, nos seus conteúdos, e é exatamente por isso, por essa natureza, digamos, conflitada, que vive em vários estados, inclusive o seu, senador Moca, o meu, no Rio Grande do Sul, que, como eu disse, são áreas que são de pequenas propriedades rurais. O problema já foi levado ao Ministério da Justiça. Aliás, o ministro José Eduardo Cardoso deverá vir a esta comissão, por requerimento de vários senadores, no dia 24 deste mês, para tratar do assunto. Então, pensamos que não só a comissão, mas também o próprio Senado Federal e o Congresso têm responsabilidade com isso. Com a palavra, o senador Valdemir Moca. Rapidamente, para abordar. A primeira questão da demarcação de terras indígenas. Senadora, eu me lembro da decisão da Raposa Serra do Sol. Qual foi a decisão do Supremo? Em cima do marco temporal. Quer dizer, em 1988, a decisão, quando da promulgação da Constituição, nas terras não existiam produtores, os arrozeiros não estavam lá, existiam índios. Então, eles pegaram exatamente, com base no marco temporal de 1988, não tinha produtor. Então, os índios estavam lá, então as terras são dos índios, e os produtores deveriam, como de fato, deixaram as terras lá na Raposa Serra do Sol. Pois muito bem. Então, o que valeu na decisão da Raposa Serra do Sol, que é o marco temporal, tem que valer também nas outras terras. Em 1988, aonde não existia índio e sim produtor rural, não tem que se falar de terra indígena. Essa é a questão. E o Supremo decidiu sobre isso. E aí, com uma série de decisões, né, que passariam a ser, a partir de uma decisão, ou viraria uma súmula vinculante. E aí tem um embargo, né, sobre isso, que até hoje não foi julgado. Então, o que nós precisamos, Vossa Excelência tem razão, é a decisão do Supremo. A decisão do Supremo, a meu juízo, deverá valer para o país como um todo. E aí, entendendo que é preciso aumentar, aí nós estamos falando de aumentar áreas de demarcação. E aí, senadora, o governo tem que ter essa decisão. Eu quero aumentar, então só tem um jeito. Essa sempre foi a minha tese. É colocar recurso no orçamento, recurso, e não dívida, TDA, alguma coisa. É dinheiro, recurso orçamentário para fazer essas ampliações, desde que o produtor queira, porque também ele tem o direito sobre a terra. É isso que nós estamos. Enquanto o governo não tiver essa decisão, nós vamos ficar nesse jogo de empurra para lá, para cá, para lá, para cá, e nós não temos decisão. Os índios estão sem paciência, como a gente pode pensar, e os produtores rurais estão acuados. E isso é muito ruim para esse país, né? Então, eu tenho uma posição muito clara.
Há uma injustiça com a população indígena? Há. É preciso aumentar? Em alguns casos, sim. Mas essa injustiça não pode ser debitada nas costas de um único segmento do país, que são os produtores rurais. Isso nós não podemos admitir. Essa questão realmente indígena, e como disse Vossa Excelência, é uma questão que gerações e gerações estão em áreas, como no Rio Grande do Sul, no reserva de Mato Preto, entre Getúlio Vargas e um pedaço de Erechim, claramente, gerações e gerações, há mais de 100 anos estão ali. Então, não é de 88 que os agricultores são pequenos agricultores, pequenos, todos pequenos agricultores. Quando tiveram com o ministro Eduardo Cardoso, eu estava presente na audiência que requeremos, a declaração deles era assim, eles choraram, comovidos, porque os avós deixaram para os pais, os pais deixaram para eles, né, já a terceira, quarta geração, eles vieram às lágrimas relatando a forma também como a demarcação é feita e não haveria necessidade desse confronto. Senadora Ana Amélia, no Mato Grosso do Sul é exatamente a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de trazer para o então ministro da Justiça, hoje o governador do seu estado, Tarso Genro, mostrei a ele que nós tínhamos um laudo, uma fazenda lá em Miranda, né, em que havia uma definição de limites e a propriedade se limitava com aldeias já demarcadas. E agora essa propriedade está sendo questionada como terra indígena. Ora, a demarcação era no início de 1900 e pouco. E sabe quem que fez a demarcação? O então Major Rondon. Eu falei para ele, ministro, se esse documento não tem validade, eu não sei, então, o que é que tem validade nesse país. Então, Major Cândido Rondon, que fez a demarcação e delimitou. Ora, então as aldeias que se limitavam com a propriedade já haviam sido demarcadas. E aquela terra ali não há que ser requerida como terra indígena. É disso que nós estamos falando. Mas precisa ampliar. Bom, aí essa é outra história. O governo entende que precisa ampliar, então ele tem que desapropriar, desde que o produtor queira e pagar o valor, não só da benfeitoria, mas o valor da terra nua. Eu agradeço, senador Moca. Essa é uma questão muito séria. Com a palavra o senador Rubem Figueiredo. Senhora presidente, eu gostaria de seguir as palavras de Vossa Excelência e do senador Moca e dar também um testemunho com relação a essa questão que nós lamentamos até hoje, a questão das terras chamadas indígenas. Com relação a esse imbróglio lá no meu estado recente, da chamada gleba buriti, eu posso informar a Vossas Excelências que a gleba buriti foi concedida pelo governo do estado, pelo governo da União, em 1847, a Porfírio de Brito. E isso passou para todos os seus sucessores, até que em 1928, o general Rondon, que era presidente do Serviço Nacional dos Índios, de proteção aos índios, ele cedeu uma área de 2.000 hectares, Porfírio de Britos, cedeu aos indígenas para que eles constituíssem a chamada gleba buriti. Isso vem, portanto, significar que o marco temporal dessas terras está absolutamente consagrado pela presença de produtores rurais há mais de um século. Eu entendo também, como fez o senador Moca, de que, se quiser ampliar a área, que se faça com o ônus do poder central. O que não se pode é sacrificar o produtor rural da forma que está fazendo, prejudicando as suas atividades e não dando absolutamente nada para os indígenas que encontram, pelo menos lá nessa região do Buriti, conflagrada do Buriti, completamente abandonados e tal, e levando-os, inclusive, à revolta e provocando também o produtor rural, que, a continuar assim, não há dúvida nenhuma, como afirmou o senador Moca, que nós poderemos ter um grave conflito. Eu quero adicionar também, senhora presidente,
que eu sou francamente favorável a que o Congresso Nacional aprecie essas coisas e decide sobre a questão indígena. Eu não conheço os termos exatos dessa PEC que se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados, mas entendo que ela tem que ser analisada, aperfeiçoada se for imprescindível, mas a decisão, no meu modo de entender, deve ser do Congresso Nacional, porque o Poder Executivo já demonstrou perfeitamente que não tem condições nenhuma para a decisão de um fato tão importante. E gostaria de adicionar, se o Senado da República é o órgão que representa a Federação, caberia explicitamente a ele decidir sobre essa questão tão importante. Então, a concessão, a ampliação ou regularização dessas terras indígenas deve passar efetivamente pelo Congresso Nacional e sob a responsabilidade do Senado. É uma opinião que tenho a respeito do assunto.